Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo abençoe sua vida, família e ministério. Nesse Guia Tempo com Deus, eu quero falar sobre ao ouvir a voz do Senhor. Baseado no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, especialmente o versículo 8, quando o Senhor chama Isaías e diz: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim." Alguma vez você ha escutado a voz do Senhor falar ao teu coração? Creio que todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos experimentado e escutado a voz de Deus. Minha pergunta nessa manhã é: por que não obedecemos a sua voz? Quando o nosso coração, meus irmãos, se abre para ouvir a voz do Senhor, coisas grandes e ocultas são reveladas. Muitos de nós só experimentaremos coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas quando estivermos com os nossos ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Quando essas coisas sucedem, o poder de Deus se manifesta e experimentamos as grandes coisas que Deus quer revelar para as nossas vidas. Muitos cristãos hoje não podem ouvir, não podem entender claramente a voz de Deus, porque seus corações estão fechados, seu entendimento tem sido superficial, muitas vezes, quanto ao que Deus tem falado ao coração. A maioria de muitos cristãos hoje tem uma vida superficial, uma experiência superficial, uma adoração superficial e, consequentemente, um cristianismo superficial, porque não buscam ouvir a voz do Senhor. Não experimentam o que é real e eterno. Não buscam o profundo de Deus, não escavam para encontrar o tesouro, não querem fazer sacrifícios, não estão dispostos a perseverar, lutar, renunciar, não estão dispostos a realmente viver debaixo da cruz de Cristo. E ao olhar esse texto e olhar a experiência de Isaías com o Senhor, é interessante nós observarmos, e eu quero compartilhar 3 lições importantes aqui nesse texto. A primeira é: Isaías contempla um Deus soberano. Quando olhamos dos versículos 1 a 4, o profeta Isaías diz: "Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono." Contemplar o Senhor, meus irmãos, é uma das experiências mais maravilhosas que nós podemos ter, mas isso só é possível quando temos vida com Deus. Muitos cristãos têm experimentado uma vida superficial, por isso não podem contemplar o Senhor, não podem conhecê-lo, e conhecer a Deus é algo indispensável em nossas vidas. Vemos também nesse versículo que Isaías sente a santidade de Deus sobre a vida dele. A palavra de Deus nos mostra que os serafins serviam, uma voz clamava e os umbrais da porta se moviam. Não podemos contemplar o Senhor sem santidade em nossas vidas. Se você quer ver o Senhor, ouvir sua voz, ser útil, experimentar sua vontade, crescer espiritualmente na sua vida, é necessário você buscar uma vida de santidade. Quando sentimos a santidade do Senhor, assim como Isaías, experimentaremos o seu poder e reconheceremos o nosso pecado e o mal que habita em nós. Quando continuamos a contemplar esses versículos, Isaías vê a ação de Deus sobre a vida dele. Deus sempre atua, meus irmãos, quando reconhecemos nossa condição.
É necessário que Deus atue em nossas vidas para que possamos ser instrumentos úteis em suas mãos. Foi necessário Deus tocar em Isaías, e a ação sempre será de Deus. Note que Isaías contempla um Deus poderoso, soberano, santo, que deseja usar a vida dele. A segunda coisa que vemos dos versículos 5 a 7 é que Isaías reconhece sua verdadeira condição. Isaías reconhece estar perdido, por isso ele grita e diz: ai de mim, estou perdido. O primeiro passo para ver a ação de Deus em nossas vidas é reconhecer a nossa condição. Precisamos sentir verdadeiramente quem somos, a nossa pecaminosidade, a nossa maldade. É necessário muitas vezes, irmãos, ter um tempo de confissão e arrependimento. Muitos cristãos se enganam ou não reconhecem sua condição. E enquanto não reconhecerem, não vencerão seus pecados, vícios, ou não terão uma vida vitoriosa por não reconhecerem sua condição diante de Deus. E um dos salmos, Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista Davi nos diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nesse mesmo Salmos, o salmista Davi, ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro, um coração reto. Somente Deus pode fazer isso em nós. Somente Ele pode nos dar esse coração. Reconheça também a falta de pureza em sua vida. A pureza, irmãos, é algo importante, é a condição que temos para contemplar o poder e a glória do Senhor em nossas vidas. Muitos de nós não temos sido vitoriosos na vida cristã por falta de pureza. Muitas vezes a mentira, o pecado, a idolatria em nossos corações nos afasta de Deus, e as impurezas em nossas vidas não permite contemplarmos o Senhor. Isaías também reconhece a falta de visão. Ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas existe outro ditado: o pior cristão é aquele que não quer ver o seu Senhor. Não podemos ter visão se não aprendemos a contemplar o Senhor em nosso coração. Por isso eu preciso ler a palavra de Deus, por isso eu preciso orar, ter temor, viver em santidade. A Igreja de Cristo, meus irmãos, a obra de Deus, a obra missionária, e os crentes têm sofrido muitas vezes por falta de visão. É hora de erguer os nossos olhos e ver e contemplar o Senhor, para que não desfalecemos. E a última coisa, versículo 8, Isaías dispôs sua vida para o Senhor. Ao escutar a voz de Deus, Isaías se dispõe. Escutar a voz de Deus é possível quando abrimos o nosso coração a Ele. O clamor de Deus será ouvido quando estivermos com os nossos corações sensíveis à sua voz. A sensibilidade, meus irmãos, só é possível quando aprendemos a escutar a voz do Senhor. E uma vez que você escuta a sua voz, você vai ser quebrantado por Ele, como foi Isaías. Quando dispomos nossa vida ao Senhor, seremos também desafiados por Ele. A voz de Deus fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que privilégio temos de ser representantes de Deus diante dos homens e súditos do seu reino, como embaixadores de Cristo. Não atender esse chamado, rejeitar a voz de Deus, é desprezar aquele quem morreu, é desprezar a cruz de Cristo, é desprezar o propósito
dele em nossas vidas. É desprezar a ação dele em nossas vidas. Quando escutamos e dispomos a nossa vida para o Senhor, aceitaremos a sua vontade, como fez Isaías. A aceitação da vontade de Deus é pessoal. Devemos estar prontos quando Deus nos chamar e dispostos a ir onde Ele nos enviar. A renúncia, o peso da cruz e a vontade de Deus fazem parte do nosso chamado. Eu concluo, irmãos, esse devocional dizendo: aprenda na sua vida cristã contemplar o Senhor. Tenha vida com Deus, submeta-se a Ele. Segundo, reconheça a sua condição, pois Ele conhece profundamente o seu coração. E terceiro, disponha sua vida ao Senhor, confia a Ele tudo, para que seja um instrumento eficaz nas suas mãos. Está ouvindo a voz do Senhor? Nessa manhã é hora de tomar decisões. Aprenda a conhecer esse Deus soberano que está sentado sobre esse trono. Reconheça sua condição diante de Deus, como Isaías. Permita Deus tocar em áreas da tua vida que você necessita e disponha sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Até mais.